Vamos ler então, capítulo 15. Está escrito assim, Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Ele poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e logo seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se você para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fizeram o que eu ordeno. Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe a vontade do Senhor. Em vez disso, eu vos chamo de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E designei vocês para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto prevaleça. Então, portanto, uns aos outros. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, fala conosco, é o seu nosso pedido. Perdoe os nossos pecados. Permita, Senhor Deus, que o temor do Senhor esteja sempre crescendo no nosso coração, porque o pecado faz com que o temor que nós temos de Ti fique embotado, mas nós queremos andar, ó Deus, sempre em novidade de vida, em santificação e obediência, e nós pedimos isso a Ti, que a Tua palavra possa, ó Deus, ter o sentido que o Senhor quer para nós nesse dia, e que o Senhor nos permita e nos dê a graça de poder viver a Tua vontade, ó Deus, que é boa, agradável e perfeita, porque ouvindo a Tua palavra a nossa mente é renovada. Então nos ajude a não viver segundo os princípios deste tempo, deste mundo, mas segundo os princípios do Senhor, porque dessa forma, ó Deus, nós teremos alegria completa, nós seremos, ó Deus, abençoados e desfrutaremos do Teu grande amor por nós. Nós estaremos, Senhor Deus, sempre sentindo a Tua mão graciosa sobre nós, até no meio dos problemas, porque os problemas eles vão continuar existindo até a vinda do Senhor, mas na certeza de que o Senhor está do nosso lado, não há nada que pode, Senhor Deus, nos derrubar. Nós podemos até envergar, mas o Senhor pode sempre, e o Senhor sempre nos coloca de pé e ainda nos faz dar fruto. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho, segundo escreveu João, o discípulo amado, o discípulo mais novo que Jesus tinha, ele foi um evangelho escrito para os gentios de Cristo. O Evangelho de João, provavelmente, quando ele foi escrito, nenhum apóstolo mais estava vivo, apenas João. Nós temos aqui a figura central, nesse texto que nós lemos, o capítulo 15, a videira e os ramos. E nesse discurso aqui, Jesus já está fazendo o seu discurso final. Do capítulo 13 ao capítulo 17, é o discurso final de Jesus, onde ele está dizendo que ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que, crucificado, ele vai ressuscitar, ressuscitando, ele vai dar instruções aos discípulos, ele vai subir aos céus e vai enviar o Espírito Santo. Então, no capítulo 13 ao 17, é isso. Pois bem, aqui ele cita a videira e o Senhor Jesus, ele usa então muitas particularidades para falar dessa árvore. E não é em vão, porque isso aqui que Jesus faz é o que Deus fez em toda a Bíblia e é o que o Senhor continua fazendo conosco hoje em dia.
Deus fala conosco em categorias que nós podemos o entender. O que isso quer dizer? C.S. Lewis, que foi um filósofo do século passado, ele diz assim: Deus não vai se fazer de um filósofo com palavras difíceis para uma mulher que é uma lavadeira, que tem um vocabulário normal. Deus não vai, então, ficar querendo esconder as coisas de nós. Tem pessoas que têm essa ideia, de que a vontade de Deus é algo secreto, que nós temos que descobri-la. Mas não, a vontade de Deus está revelada. A vontade de Deus é essa, que nós saibamos o que Ele quer. Por isso, então, quando Jesus fala sobre videiras, sementes, sobre grãos, sobre peixes, Ele está falando sobre o que as pessoas conheciam. Então, é por isso que a gente sabe que tanto as crianças que cresciam ali, as pessoas estudadas, as pessoas comuns, elas estão entendendo essa figura que ele está usando, essa figura de linguagem, esse símbolo que ele está usando. Então, para a gente entender um pouquinho, a videira, certo? Ela era uma representação do povo de Israel, que Deus sempre quis que desse muito fruto. Infelizmente, o povo de Israel não frutificou o suficiente, e o Senhor Jesus, então, veio e chamou a igreja. Nós, então, somos a videira. Nós somos os ramos, E a videira, ela era uma árvore que era muito esplendorosa naqueles dias. Não só para os judeus, mas também para os gregos e para os romanos. Quero que você entenda que nessa época aqui, a cultura é essa. A cultura é: os judeus podem continuar tendo a religião deles. Quem manda em tudo é o Império Romano. Da época, quem domina são os gregos. Os gregos dominou o mundo antigo, e helenizou o mundo antigo. Então, a cultura é grega, o domínio é romano, a religião é judaica. E em Cristo nós temos, então, as palavras. Só para você ter uma ideia, antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, que teve a revolta dos Macabeus. Os Macabeus, eles eram judeus e queriam sair de debaixo de Roma, porque Roma cobrava impostos pesados. E os Macabeus, eles faziam moedas, certo, de ouro, e nessas moedas eles colocavam a videira, porque a videira era símbolo, certo, de grande resplendor, de prosperidade, de crescimento. Então, isso era algo que estava plantado dentro do coração, daquelas pessoas, dos judeus, das pessoas que estavam vivas nessa época. Por exemplo, já nos dias de Jesus, no tempo de Herodes, certo, existiam várias videiras de ouro que eram colocadas à porta do seu palácio. Tanto é, como eu estou dizendo, a grandeza, o valor que as pessoas davam, então, para essa árvore. Então não era a oliveira, não era nenhuma outra, era a videira. Então quando Cristo se refere dizendo a sua videira, ele está mostrando às pessoas a proporção do que de fato ele é. E também é interessante a gente entender que, como eu disse sobre a cultura dos gregos, eles acreditavam num Deus que é o Deus do vinho, da uva, Dionísio, certo? E você vê, então, que para os gregos também existia um forte contato com a questão da videira. E o Senhor Jesus, ele veio trazer também o conhecimento espiritual, que é o que Jesus vai falar aqui. Outra coisa interessante é a gente entender que, se você já teve a oportunidade de ir numa vinícola, quando você visitou algum lugar, você vai perceber que dificilmente você vai encontrar aonde está a raiz central, ou o caule central da videira. A videira é uma árvore que se retorce bastante, e são vários caules misturados ali, a ponto de você não... E Cristo quer que nós vivamos com Ele, que nós possamos estar juntos com Ele, de tal forma que a nossa vida se misture com a sua palavra, e as pessoas olhem para nós, então, e glorifiquem o nome do Senhor por nós obedecermos, por nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Obviamente, ninguém vai chegar a ser como Jesus, mas o objetivo é esse, está escrito em Romanos capítulo 8. A vontade de Deus é que nós cresçamos em direção a sermos igual ao Senhor. Então, Jesus diz que nós somos a videira verdadeira e que o Pai, ele é o viticultor. O Pai, então, está sempre olhando
para ver se essa videira e esses ramos, então, vão dar frutos. A vontade de Deus para nós é que a gente possa frutificar. Então, uma coisa precisa existir: frutos. A nossa vida precisa dar fruto. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Isso é fundamental. Nós precisamos entender que Deus nos fez para frutificar. Só tem uma coisa: o que a gente chama de fruto hoje em dia, muitas vezes não é fruto, tá? Por exemplo, se você se pauta pela internet, pelo Instagram, às vezes você vai considerar a riqueza material como o fruto que comprova a presença de Deus na vida das pessoas. E não é assim que funciona, né? Eu acho que todo mundo viu o que aconteceu do rapaz lá que é preso porque ele criou todo o seu conteúdo ao redor de menores pobres, fazia os pais emancipar as crianças, aquela coisa toda ali. E o cara tinha 17 milhões de seguidores, números, aonde o cara mora, o que ele tem. Pensa que isso é a justificativa de que Deus está perto. Até porque, se você olhar na internet, tinha pelo menos 3 pastores e pastores famosos que esse cara ia lá no culto e que ele ia... Como assim? Né? Como assim? O cara, ele pega crianças, ele põe crianças para sensualizar na internet, só coisa assim do baixo nível, né? Entrando já para campos ainda mais baixos ainda. Não é o tema da mensagem, não vou entrar nisso, mas o que eu quero dizer é isso, é que fruto não está nisso. E até as pessoas hoje em dia dentro da igreja às vezes acham que estão, como eu estou dizendo. Esses profetas chegavam, o cara chegava lá, não, sei lá o que, Deus vai te abençoar, você vai ser poderoso na terra. O cara está explorando crianças, entendeu? Não vai ser poderoso na terra nada, ele vai ficar preso. Se Deus quiser, fique preso e pague o tempo que tem que ser pago, né? Isso é fundamental. Então, o que é dar fruto? Fruto é uma coisa muito particular. Por quê? Para que o fruto aconteça, primeiro é necessário que a terra seja cavada, ou pelo menos buracos pequenos sejam abertos nela. Para que depois disso, certo, semente seja jogada. Para que depois de semente ser jogada, a terra seja colocada de novo em cima. Para que depois disso, a gente possa ter paciência até que as chuvas venham. Depois que as chuvas vierem, vai começar o processo, então, em que as raízes vão começar a crescer para baixo do solo. Para que só depois disso comece a nascer o caule. Depois desse processo, nós vamos ter, então, a formação dos ramos, que primeiro darão o quê? Folhas, para depois darem os seus frutos. Então, o que é, de fato, Deus não é diferente. A gente tem que entender isso. Olha, Deus, ele faz milagre, ele faz o que ele quiser, o que ele criou. E os princípios que ele criou estão dentro disso. Né? É como a gente também sabe, Deus criou um princípio de que o homem casa com a mulher, os dois então estejam juntos, o casamento seja abençoado, eles tenham filhos e se desenvolvam. A gente sabe que esse é o projeto de Deus. Só que não é fácil isso acontecer. Né? E ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas são tão vaidosas, não querem abrir mão de certos comportamentos para encaixar um casamento, servirem Deus juntos, terem filhos, dessa forma, desfrutarem a vida que Deus deu. Então, o que eu estou querendo dizer é que o que Deus chama de fruto é uma coisa que o mundo não valoriza. Não valoriza. Então, enquanto nós estivermos ainda buscando, né, esse entendimento de que fruto é o que todo mundo vai aplaudir, a gente não vai se dar bem. Porque o próprio Jesus diz, ó, no capítulo 15, versículo de número 18, diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Olha, não tem na palavra de Deus uma pessoa que frutificou segundo a vontade do Senhor que tivesse sido popular. Porque a palavra de Deus não é popular. Se Jesus
ele viesse nos dias de hoje pregando a mesma mensagem que ele pregou, ele não seria popular como esses pregadores na internet que têm milhões e milhões de seguidores. A verdade é que as pessoas, elas criam, né, algo que elas querem de Deus, elas pegam só o Deus que é amor, o Deus que realiza sonhos, e começam a falar essas coisas, e é o que todo mundo quer ouvir, e então se anula todo o restante da palavra de Deus, porque Deus é amor, mas o Senhor Deus também é santo, né? O Senhor Deus também, ele é justo, o Senhor Deus também faz distinção de pessoa, porque você acha mesmo que você vai viver uma vida reta e uma pessoa vai viver de qualquer jeito e vai terminar tudo igual para todo mundo? Não vai, não. O Deus que nós servimos, ele faz distinção. O texto diz que no final de todas as coisas o Senhor vai partir aqueles que são seus, colocados do seu lado direito, e os que não são do lado esquerdo, e do lado esquerdo ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Então, frutos não podem ser considerados coisas que as pessoas aplaudem, porque as maiores coisas de Deus, elas são odiadas pelo mundo, certo? O mundo odeia Jesus, o mundo odeia a palavra de Deus. Você vai dizer: pastor, mas 70% do Brasil é cristão. Não é cristão. Se fosse cristão, esse país estava diferente. Eu já citei aqui, certo? No século XVII, século XVIII, na Inglaterra, na Escócia, quando houve conversões verdadeiras, certo? Cadeias começaram a fechar porque não tinha gente para prender. Maridos que eram alcoólatras, fora de casa, voltaram para casa, voltaram a trabalhar, cuidar das esposas, dos filhos. Então, aí houve um avivamento de verdade. É o que eu costumo dizer. Marcar um culto onde Deus vai curar, Deus vai libertar, é fácil. Agora, e o Deus que faz milagre na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira? É a gente ver Deus nessas horas, é que a gente começa a compreender que a nossa vida espiritual, ela de fato existe. Ela é algo sólido, não é uma coisa que a gente só manipula o ambiente com música e alguma coisa para ficar emocionante. Deus, ele é concreto, ele faz coisas concretas. Então, não se deixe enganar pelas coisas que os olhos podem ver. Os frutos, então, que o Senhor espera de nós são esses. Versículos de número 2 e 3 diz: ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. O Senhor, então, sim, ele corta ramo que não dá fruto. É por isso que, infelizmente, a gente fica triste, mas sempre que há escândalo, você vê que é Deus cortando ramo sujo, ramo podre, ramo que está em oculto, fazendo um monte de coisa errada, e na frente das pessoas só querem fama, aplauso, essas coisas todas. Uma das coisas que eu mais tenho alegria é de não ter que conviver em meios que as pessoas têm aquela vaidade espiritual. Não, que eu sou espiritual, que sei lá o quê. Que uma pessoa vai lá, está lá cantando no microfone, a outra pessoa está com a cara fechada, mas na hora que ela pega o microfone, parece um pavão, abre as asas, sabe? É uma coisa que é triste, sabe? É tão pequena, é tão vil, Deus é tão grande. Ele nos chama para algo tão maior, que a adoração, como foi cantado aqui, uma adoração de vida, não uma adoração de igreja, sabe? Tem gente que briga por cargo em igreja. Gente, isso é tão pequeno, sabe? For para brigar de cargo, vai trabalhar em alguma coisa que você briga lá fora, e você faz o que você quiser, e as coisas lá assim, mas na igreja, sabe? Melhor nem ir na igreja, então. Então você vê que o Senhor corta fruto que não dá, Deus corta ramo que não dá fruto. Verso número 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui é que é fundamental. Quando nós, então, começamos a nos envolver com a palavra de Deus, nós começamos, então, a contemplar essa bênção que é a limpeza que Deus traz na nossa mente e no nosso coração. Então, você começa a olhar uma coisa que tem muita gente aplaudindo, mas você diz: isso aqui é muito raso, isso é muito superficial. É uma coisa que você não precisa ser uma pessoa super inteligente. Você olha aquilo e você diz: gente, não tem vida aí. Essas pessoas, elas podem ter isso, aquilo, mas a vida de verdade
não se consiste nisso. É por isso que a Bíblia diz que dentro de nós tem um espaço que é do tamanho da eternidade, que a gente pode tentar preencher com um monte de coisas, mas não preenche. Só Deus, só a sua palavra preenche. Está escrito em Eclesiastes 5:10, né, que aquele que vive buscando dinheiro nunca se satisfará com ele. Estará sempre buscando e estará eternamente insatisfeito. Então, isso é amar o dinheiro, né? O dinheiro é um dom de Deus, mas o amor ao dinheiro faz isso. Um coração insatisfeito. Isso em qualquer coisa na nossa vida. A gente busca sempre fama, poder, status. Se essa é a base da nossa vida, a gente vive sempre triste. Porque quando as luzes se apagam, uma hora ou outra a gente tem que ir para casa. E uma hora ou outra a gente tem que desligar a luz para dormir. É a hora que vem o terror, é a hora que vem a angústia, é a hora que vem a falta de significado de viver. E é isso que Deus quer tirar de nós. E é o que muita gente não entende. Então, o Deus que nós servimos, ele é muito bom em nos limpar por meio da sua palavra. Então, entenda isso. Quando você lê a palavra de Deus, você está sendo limpo, você está sendo tocado por Deus e Ele está limpando, certo? A sua visão. Se você usa óculos, é como se o Senhor tirasse os seus óculos e limpasse ele para você, te desse uma capacidade de enxergar mais além, que não fica presa na superficialidade das coisas desse mundo, dessa vida. Verso 4, olha o que ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Tem uma coisa que a Bíblia nos ensina que a gente precisa recuperar esse entendimento. No verso 16 vai dizer o seguinte: foi eu quem escolhi vocês para que vocês venham ir dar fruto e vosso fruto permaneça. Nós temos o privilégio de Deus, certo, nos chamar e de Ele perceber as nossas fraquezas e Ele colocar graça dentro do nosso coração. Ele vai derramando graça dentro de nós, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, certo? Então, o Senhor Deus, Ele tem um papel mais difícil. Não somos nós que temos o papel mais difícil, né? Fica parecendo que há uma distância, Deus está lá, eu estou aqui, Ele já fez a parte dele, agora eu faço a minha, a parte mais difícil é a minha. Lidar com as dificuldades do mundo, com o pecado, com as crises. E não, Deus é que continua tendo o papel mais difícil. E é por isso que Ele diz, eu vos escolhi. Não foram vocês. Então, não são vocês o protagonista principal. Ele é. E isso é tão bom, porque às vezes a gente, nessa busca por protagonismo, a gente não percebe, mas a gente acaba perdendo a nossa própria alma. Como o próprio Jesus disse, né? Que aquele que não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, seguir o Senhor Jesus, ele acaba se perdendo. O Senhor diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É o que está acontecendo com um monte de gente. É um peso, é um fardo, sabe? Então, ser coadjuvante, que é a proposta de Jesus, ele está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou o protagonista da história. Vocês estão, então, aqui, do lado. Vocês são coadjuvantes. Ser coadjuvante é você estar numa posição muito nobre, porque você está do lado daquele que brilha mais e essa luz, ela pega em mim e você, como Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo e vocês também serão luz nesse mundo. Então é maravilhoso isso, porque Jesus sendo o protagonista, é Ele que carrega o peso. Por isso que Ele disse, vem até mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, viver isso aqui, entender que eu sou só um ramo, e que eu só posso dar fruto se eu estiver ligado a Jesus, é viver com o coração leve. É viver com o coração em paz. É lembrar do que João escreveu na carta, que ele diz, os mandamentos de Deus não são pesados demais. A grande questão é que hoje em dia a gente está fazendo força para dar fruto. Mas fruto não acontece com força, né? O fruto, ele acontece quando há uma estrutura. A estrutura que a gente citou, né? Da terra, que foi plantada semente, raízes e tudo mais. Então, a estrutura. Então, pare de forçar dar fruto e deixe com que o Senhor Deus trabalhe através dessa estrutura que Ele mesmo está nos dando. Então aqui você vai perceber claramente que Jesus ele está mostrando para os discípulos qual é a estrutura que gera fruto.
Não é um fruto que é gerado por nós. Hoje em dia, as pessoas elas estão ficando ansiosas e depressivas porque elas são muito autocríticas. Pare para pensar como eu e você nos autocriticamos constantemente. Constantemente a gente está fazendo alguma coisa que nós estamos falando para nós mesmos. Mas eu sou ruim demais, eu não aguento, eu vou fracassar, eu sou um caos, eu sou uma tragédia. Nós estamos sempre nos minando, sabe? Sempre nos auto-sabotando. E se você parar para pensar, né? Uma pessoa que você ama demais, ou seja, alguém da sua família, um amigo, uma amiga, você não usa essas palavras com uma pessoa dessa, né? Se você tem um amigo ou uma amiga que está fazendo alguma coisa, você não vai chegar e trazer só essa negatividade toda. Mas a gente faz isso com nós mesmos. E Jesus disse o quê? Que a gente precisa amar o próximo como a gente ama a si mesmo, né? Como é que eu consigo, então, derramar esse amor no próximo se eu quero gerar fruto à força e me critico constantemente e coloco sobre mim uma carga que é impossível que eu carregue? Não dá. Eu posso fazer a força que for, não gera fruto. O fruto não está por aí. Então, o fruto não está em nós buscarmos ser perfeccionistas, sermos, né, pessoas que fazem de tudo e dá certo. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Né? Você pode pegar todos aí, ó, no Brasil, nossa, o que existe de pessoas que são coaches, né? Eles dizem que se você ganhar um monte de dinheiro pela internet, mas pega os dados aí, né? Pega os dados desses caras, né? Muita gente mesmo. Agora pega quantos que enriqueceram. Você vai pegar o quê? 3% de tudo que eles fizeram ali, conseguiram alguma coisa, porque de alguma forma também, né, se esforçaram bastante, às vezes já tinham network com outras pessoas também. E acontece, é óbvio, tem coisas boas que eles ensinam, mas não dá para fazer isso. Não existe esse negócio de frutificar pela força. Então, se todo mundo for fazer essas coisas achando que vai ficar rico, vai ser um auto-engano muito grande, né? Isso não acontece dessa forma. Então, pare de se cobrar desse tanto. O que eu e você temos que fazer é ficarmos em Jesus. Então, a oração é: Senhor, me ajude a ficar em Ti e a parar de me autocriticar a ponto de eu me destruir. Porque quando a gente se autocritica, a nossa ansiedade só aumenta, sabe? E quando a nossa ansiedade aumenta, a gente só perde o quê? Energia. E perdendo energia, a gente não consegue ir além. Então, para ir além, é isso, estar conectado em Cristo. Verso de número 5 diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Está sendo bem claro, não é? Em Jesus, então, nós devemos estar, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Olha, um marido não pode amar sua esposa se ele não estiver em Jesus. Se ele não ama Jesus em primeiro lugar, em última análise, ele vai amar algum tipo de prazer, algum tipo de coisa, certo? A mais do que a sua própria esposa. Se um pai não ama a Deus em primeiro lugar, ele pode dizer que o amor de pai ou o amor de mãe é o maior amor que tem. Mas se não houver Cristo, de uma forma ou de outra, a gente ainda vai acabar sendo tendenciosos a agir pelos nossos desejos egoístas. É aquele velho negócio, né, que a gente diz, que a gente trabalha bastante para dar as coisas boas para os nossos filhos, né? Mas dar realmente o que é bom para os nossos filhos é a nossa presença, né? É a gente poder ensinar, a gente poder andar, a gente poder ter tempo com eles. Não tem nada que paga isso, sabe? E hoje em dia eu vejo muitos homens mais velhos, que os filhos já estão adultos, que eles têm esse arrependimento enorme, que eles escolheram em certo momento da vida deles ter a oportunidade de trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, ou ficar ali, já ganhava bem, ficar ali, mas ter mais tempo com a família. E eles escolheram ganhar mais. Hoje em dia eles se arrependem grandemente, porque os filhos já são adultos, são casados, têm as suas famílias. É como diz aquela frase, né? Quando
nós somos pequenos, nós, né, procuramos demais, temos vontade demais de ficar do lado do nosso pai, né? Mas quando a gente cresce, é o nosso pai que fica no nosso pé querendo estar do nosso lado. Mas aí agora é que a gente está vivendo a nossa história, né? Então a gente precisa pensar sobre isso e ficar perto de Cristo, porque ficar perto de Cristo é que vai nos ensinar a amar de verdade as pessoas que a gente mais ama nessa vida. Isso é maravilhoso, então, né? Aprender a amar com Jesus é, de fato, amar de verdade. A gente não vai demorar muito, o verso 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiser, isso será concedido. Então, se você tem a sua Bíblia e quiser anotar esse versículo, sublinhar, ou se é no celular, marcar, o texto está sendo claro. Se vocês permanecerem em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então o que eu ensinei, vocês estão ali obedecendo, vocês vão pedir o que quiser e eu vou atender, e eu vou conceder. O que isso significa? Enquanto nós estamos em Jesus, o próprio Jesus ele já vai mudando o nosso coração para que a gente queira o que é bom, certo? E quando nós o estamos obedecendo, nós estamos andando nessa direção do que é bom. Então, automaticamente, todas as nossas orações, elas são convertidas para coisas que glorificam o nome de Deus e as nossas orações que são feitas, todas são atendidas pelo Senhor. Entende? Primeiro, então, ele transforma o nosso coração. Transformando o nosso coração, ele nos deu a graça de quando a gente ora segundo a vontade dele. Tudo que nós oramos segundo a vontade dele, ele cumpre, porque ele não volta atrás das palavras que ele disse. Ele disse que deu o sim e o amém em todas as promessas. Então, o próprio Jesus diz, olha, verso 9, como o Pai me amou, eu amo vocês. E vocês permaneçam nesse amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão nesse amor, assim como eu tenho permanecido no amor do meu Pai. Verso 11, tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se você puder, anote esse verso aí também. Olha, Cristo é o único capaz de completar a nossa alegria, certo? A gente não pode negar que muita coisa que a gente viver nessa vida vai nos trazer alegria. Vai, não tem esse negócio de que, tudo nesse mundo é ruim, tudo eu quero jogar fora, eu quero viver dentro da igreja isolado, quero ser um monge, certo? E viver no meio das cavernas, das colinas. Não, existe muita coisa boa. Mas o Senhor disse que a alegria só se tornará completa no nosso coração se nós permanecermos nele. Então, se nós não estamos em Cristo, ainda que nós consigamos algum grau de alegria nessa vida, a gente ainda vai continuar insatisfeito. E nessa insatisfação a gente pode misturar as coisas boas que a gente conquistou com coisas ruins. Vou dar um exemplo. Um homem pode ter conquistado, certo, um bom trabalho e uma boa família. E ele tem uma dose de alegria por isso. Só que em determinado momento de sua vida, ele pode de alguma forma pecar contra a sua esposa e trair a sua esposa, né, em alguma questão que estão vivendo uma crise, alguma coisa nesse sentido. Então, uma alegria que foi buscada e conquistada, um trabalho, uma estabilidade, uma família, tem a mistura de algo que é amargo, como o fel, que é o adultério, que destrói tantos corações. Isso é muito triste, né? É muito triste quando a gente vê histórias que começaram bem e terminaram mal. Por isso que a gente tem que orar sempre, como orar para que a gente possa falar como o apóstolo Paulo quando chegar ao final da nossa vida, né? Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque muitos começam bem, mas a melhor é como termina. Salomão foi bem claro em falar isso em Eclesiastes. Então, para pensar em quantas pessoas que você já não viu que começou bem, mas que terminou muito mal. Quantos líderes religiosos, quantos amigos, quantos casais que eram um exemplo para você, né? Quantos jovens, quantas pessoas
que cruzaram o seu caminho e você disse, nossa, é uma pessoa admirável de ser seguida e que, às vezes, no decorrer da trajetória, caiu, desistiu de tudo. Isso é muito triste. Igual, eu vi esses dias aí um jogador de futebol, ele era, assim, pelo menos ele não era igual aos outros que falavam de Jesus, botavam verso bíblico e estava toda semana com uma mulher diferente, né? Eu não tinha isso. Aí o cara orava pelos companheiros, né, no vestiário. Aí sai a notícia dele propondo para a esposa dele, para a amante, para que eles pudessem viver um trisal. Deus vai ser glorificado. Aí como é que você entende uma coisa dessa, né? O cara começou bem, mas terminou muito mal. Por quê? Certamente ele se entregou a toda essa coisa que o meu mandamento, verso 12, é esse: amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E agora eu vos chamo de amigo, não de servos, porque o servo não sabe a vontade do Senhor, mas o amigo sabe. Então, eu quero terminar a mensagem dizendo isso aqui. Isso é possível nós manifestarmos aquilo que a Bíblia diz que é sublime, que é o amor. Deus é amor, está escrito na Bíblia. Paulo escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é a maior nota a respeito do amor, né? Só é possível se nós estivermos ligados em Cristo, que é a videira, se nós estivermos, então, com o nosso Deus, que está sempre nos podando da forma certa. Não tem como amar somente com o nosso próprio coração. Nosso próprio coração, ele pode ter recebido o Espírito Santo, recebido o perdão dos pecados, mas todos os dias nasce dentro da nossa mente e do nosso coração desejos que são maus. E esses desejos vão continuar até a vinda de Cristo. A gente todos os dias tem que procurar fugir e vencer, como Jesus disse, né? A gente deve lutar contra a tentação. E Ele vai nos ajudar a não cair em nenhum mal. Então, nós precisamos entender isso. Pelo próprio coração, a gente não ama. E aqui eu vou deixar o último exemplo para que você entenda isso. Principalmente no campo aí vamos colocar da mãe, de uma mulher que é mãe, certo? E o que acontece? Esse amor é uma coisa tão intrínseca, né? Gera no ventre a criança por 9 meses, amamenta por 1, 2, 3 anos, né? Ensina os primeiros passos, as primeiras palavras. É quem está mais presente, não adianta, né? Ou quem deveria, mas a maioria está mais presente. E o que acontece? A coisa se torna tão profunda, que chega um momento que a pessoa começa a pensar que não é possível amar mais do que aquilo, certo? Que não é possível amar mais do que aquilo. E aí é que entram as questões, porque até quando o filho tem aí mais ou menos 7 anos, ele vai aceitar todo esse amor que você vai passar. Mas vai chegar em determinadas fases, principalmente na adolescência, que o amor que você diz que é completo, e eu acredito que é completo dentro da finitude do seu coração, porque o nosso coração é finito. Deus é infinito, né? Ele não vai mais, esse adolescente não vai mais estar satisfeito com aquilo, porque já não é mais aquela categoria de que você precisa fazer tudo para ele, porque ele é um bebê, é uma criança. Agora já existem coisas a mais, existem certos tipos de independência que esse garoto, essa garota quer ter, certo? E quando começa a procurar essas independências, geralmente esses pais que mais amam, eles começam a se sentir largados, deixados de lado, deixados para trás. E nesse momento, então, vem uma crise, né? E a crise é, como é que pode? Eu amei tanto, eu dei tudo que eu tinha e agora vem essa ingratidão, essa forma de ser, prefere estar com os amigos do que estar comigo.
né? Acha que o amigo é o super-herói e eu não sou mais o super-herói. Isso acontece. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é somente com esse amor de Cristo, que Cristo nos dá, é que o nosso coração vai ter o potencial de nós passarmos a distribuir esse amor em todas as esferas da nossa vida e em todas as épocas da nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, o pai e a mãe que ama tanto um filho pequeno, em Cristo, ele vai conseguir amar esse filho que se desenvolve, certo? E ele vai conseguir se adaptar a essas mudanças que acontecem nas fases dos filhos, sem achar que o filho está deixando de dar amor. Então isso é maravilhoso. E é o que Jesus está dizendo. Vocês eram servos, mas agora eu vos chamo de amigo. Porque o amigo sabe o que o outro quer fazer. Então o Senhor Jesus está dizendo a eles, né? Vocês estão recebendo o entendimento de uma revelação maior. E esse amor, então, vai completar vocês. Então, que Deus nos dê essa graça para que a gente possa amar o próximo da forma certa. Não da forma como a gente idealizou, mas da forma como é certa para cada momento. Então, sempre oremos a Deus e perguntamos, Deus, como amar? Porque tem horas que a melhor forma de você amar é você só orar pela pessoa. Outras horas, a melhor forma de você amar é você corrigir a pessoa. Outros momentos, a forma de você amar é você estar presente todos os dias porque a pessoa está passando por grandes dificuldades. Então, é só Deus que nos dá esse discernimento para que a gente entenda isso. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Deus é maravilhoso. A palavra está dizendo isso. É Ele, é pelo poder dEle. Para a glória dEle. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor que a Tua palavra, Senhor Deus, desça aos nossos corações, para que ela seja vivida, Deus, no nosso dia a dia. Porque eu sei que o Senhor não tem, ó Deus, o desejo de esconder a Tua vontade. Nós somos amigos do Senhor e é um privilégio. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ligou ao Pai novamente, é o caminho, a verdade e a vida. Tu és o nosso advogado, aquele que peleja as nossas batalhas. Tu és o médico que cura a nossa alma. Tu és aquele que é o princípio e o fim, está no começo até o final da nossa história. O Senhor é aquele que tem as chaves da morte e do inferno na mão, para nos dizer, não tenha medo nem da morte, nem do inferno, porque na verdade Cristo é quem tem o comando dessas coisas. Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós em vários âmbitos, em várias esferas, em épocas diferentes da nossa história. E o nosso pedido é esse, nos ajude a ficar em Ti, porque Tu és a videira. Nós somos esses ramos, e esses frutos que nascem em nós é um privilégio. Um privilégio porque em nós mesmos não existe força para fazer com que haja frutificação. Mas em Ti, ó Deus, toda a seiva necessária, ela é passada para os ramos, para que assim o fruto possa crescer. Muito obrigado, Senhor. Atende as nossas orações, nos ensina a orar segundo a Tua vontade, como está escrito. Nos ensina a amar, ó Deus, como o Senhor nos mostrou na Tua palavra. Amar, ó Deus, o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar diante da Tua palavra e de termos os nossos olhos abertos por ela. Obrigado por nos limpar. Obrigado porque nós não precisamos